sob a cadeia montanhosa do Himalaia, a mais alta do mundo, e onde situa-se o Monte Everest, está sendo construído o túnel mais longo da Ásia. Para chegar até lá, tem que passar por uma das estradas mais perigosas do mundo, em que trabalhadores arriscam sua vida todos os dias para as obras do túnel Zodila, chegando a 3.700 metros acima do nível do mar, para quebrar pedras com mais de 45 milhões de anos. A Índia está gastando quase $1 bilhão nisso. E, obviamente, não é à toa. Há um motivo político por trás do túnel. Sua construção vai permitir enviar mais tropas à sua contestada fronteira norte com a China, onde confrontos se tornaram frequentes ao longo dos anos. Estas são duas potências globais, aliadas dos BRICS, inclusive, e o fato de não chegarem a um acordo sobre esta fronteira tão longa e tensa não é nada desprezível. Assim, será o túnel Zodila ser um divisor de águas na rivalidade entre Índia e China? E como está a construção nesta parte isolada do mundo? Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ajudar a nosso projeto no YouTube. A Índia é, sem dúvidas, um dos mais fascinantes países da Ásia, com uma economia em pleno crescimento. É a terceira nação asiática com maior PIB, 3,4 trilhões de dólares em 2022, de acordo com o Banco Mundial. Das regiões com maior concentração de pessoas está o sul no litoral e a maioria da extensão norte da fronteira com outros países, em que a densidade vai diminuindo de leste para oeste, chegando a uma das menores densidades na parte mais ao norte do país, em Caxemira, onde está localizada uma parte das cordilheiras do Himalaia, onde estão mais riquezas além do PIB. A região tem poucos habitantes pela dificuldade de habitação e a baixa infraestrutura devido às condições geográficas, com altitudes que chegam a 4.000 metros, com baixas na temperatura de até menos 25 graus centígrados. O lugar é muito rico em minérios e recursos hídricos, mas, por incrível que pareça, a rápida construção do túnel Zodila, com custo de $1 bilhão e até de outras dezenas de túneis e infraestruturas nessa cordilheira, não está relacionado a nada disso. Túneis de montanha como Zodila têm uma longa história. Em 1871, a França e a Itália construíram o túnel do Frejus, ou Mont-Cenis, que levou mais de uma década para ser concluído. O túnel atravessa os Alpes e tem aproximadamente o mesmo comprimento que o túnel Zodila. Mas, naquela época, nada dessa escala já havia sido construído antes. O engenheiro Germain Sommeler introduziu técnicas e equipamentos de tunelamento, como perfuratrizes pesadas e dinamite, que tinham acabado de ser inventado, e foram usados na construção de diversos túneis, dentre eles o próprio Zodila. Cerca de 750 pessoas, todos homens, estão trabalhando nesse projeto e grande parte deles moram numa espécie de acampamento próximo das obras há meses, o que facilita a logística. Todos eles esperam que Zodila seja uma virada de jogo, principalmente em relação à China, tendo futuramente 14,15 quilômetros de comprimento, 9,5 metros de largura e 7,57 de altura, quando for concluído em 2026, tornando-o o túnel rodoviário de 2 pistas mais longo da Ásia. Com a finalização desta obra, o tempo de viagem entre Jammu Kashmir e Ladakh será reduzido de 3 horas para apenas 20 minutos. Vale ressaltar que a estrada existente está atualmente fechada por 6 meses por causa da forte neve. A construção desse túnel teve início em 2018, após ser aprovado pelo governo da Índia em janeiro e inaugurado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em maio, com previsão de conclusão de 5 a 7 anos.
Diferentemente do plano inicial de parceria público-privada, onde um investidor privado seria responsável pelo financiamento e posterior recuperação do investimento por meio de pedágios, o projeto foi modificado para o modelo EPC. Nesse formato, o governo da Índia assume a responsabilidade financeira, enquanto uma agência executora é encarregada da construção e da entrega final do projeto ao governo. Apesar das tentativas de realizar licitações desde 2013, muitas vezes nenhum lance foi apresentado, e quando houve, era apenas uma única empresa privada demonstrando interesse, resultando no cancelamento das licitações. Por isso, adotaram o modelo EPC, buscando uma solução viável para a realização desse projeto. No ano passado, avalanches forçaram trabalhadores a interromper temporariamente a construção, gerando muita dificuldade aos operários e trocando suas funções, indo para as pistas escavar a neve. Quando voltaram às obras, tiveram que recolocar o meio de ventilação do túnel, refazendo o tubo que bombeia ar puro, pois o oxigênio é escasso nessa altitude. Até agora, apenas metade do túnel foi construído, cerca de 6,4 quilômetros. E as pessoas estão trabalhando o tempo todo, criando um ritmo acelerado. Com pelo menos 30 engenheiros reforçando com barras de aço, enquanto os eletricistas vão adicionando fiação nas paredes. Concertos de canos quebrados, que fornecem água para o túnel ou para resfriar máquinas pesadas, também são muito frequentes. Os homens estão trabalhando de ambas as extremidades até que se encontrem no meio. Eles vão cerca de 3 metros mais fundo todos os dias, explodindo as paredes da montanha com dinamite. E todos saem do túnel antes da explosão, porque, obviamente, é muito perigoso. Há também um médico de prontidão para prestar os primeiros socorros, pois o hospital mais próximo fica a 100 quilômetros de distância. Após a explosão, trabalhadores carregam caminhões com destroços e jogam a maioria fora. Já a outra parte dessas rochas são trituradas e reutilizadas posteriormente para construir as paredes internas. E com essa escavação do túnel, a água está constantemente se infiltrando de geleiras derretendo nas proximidades, necessitando de mais reparos na construção. O mais importante dessa obra é que dará à Índia maior acesso à sua fronteira de 3.400 quilômetros com a China, que ainda é pouco habitada e explorada, mas já envolve muitos conflitos de demarcação de territórios. O que torna ainda mais complicado é que ambos os países têm visões diferentes sobre onde exatamente a fronteira é disputada, pois nunca foi formalmente limitada. Isso desencadeou vários confrontos, inclusive há 3 anos, quando 20 indianos e 4 soldados chineses morreram. Em outras palavras, 2 países rivais nesta questão, que são os 2 mais populosos do planeta, estão numa disputa por uma fronteira, ou seja, um conflito perigosíssimo, com implicações não apenas para a região, mas para o mundo como um todo. Ambos os lados enviaram dezenas de milhares de soldados para a área fronteiriça e estão correndo para construir infraestrutura, facilitando a chegada nessa região. Talvez o objetivo mais amplo para a Índia é simplesmente fortalecer sua posição. Não apenas sua posição militar, mas sua posição econômica. A região do Himalaia, que por acaso é uma região relativamente rica em água, localizada em uma área que está enfrentando níveis significativos de escassez de água para todos os países ao redor. Tanto que grandes projetos de infraestrutura hídrica, como o projeto de transferência Sul-Norte, estão sendo realizados, nesse caso, pela China. Portanto, há muito valor estratégico também para este território. Mas como isso pode afetar os BRICS? Bem, até hoje, o conflito na região de Caxemira não houve um impacto direto visível na existência ou funcionamento do bloco econômico BRICS,
que é uma aliança de países em desenvolvimento para fortalecer posições econômicas e políticas globais. Todavia, é importante notar que as relações entre a Índia e a China, dois membros proeminentes do bloco, foram tensas em diversos momentos devido a disputas territoriais e questões geopolíticas, incluindo a região de Caxemira, que é um conflito que existe desde a separação de terras nessa região na Segunda Guerra Mundial. Em 2020, por exemplo, também houve um conflito fronteiriço significativo entre as tropas indianas e chinesas na área de Galwan, que resultou em baixas de ambos os lados. Apesar dessas tensões, os países membros do BRICS geralmente buscam separar suas relações econômicas e políticas. O bloco se concentra principalmente em questões de cooperação econômica, financeira e comercial, bem como em coordenação em fóruns internacionais. O conflito na região de Caxemira é predominantemente uma questão geopolítica e de segurança nacional, e qualquer influência no BRICS dependeria muito das ações e posições adotadas pelos países membros em resposta a essa situação. Porém, se esse conflito aumentar ao longo dos anos, com ainda mais investimentos na região por parte dos dois países, aumento das tensões bilaterais, criando um clima de desconfiança e rivalidade, poderia dificultar a cooperação econômica e política dentro do bloco, começando a surgir alianças divergentes com outros países e blocos, enfraquecendo assim a coesão do BRICS. Esse conflito em Caxemira poderia, de certa forma, pressionar os membros do BRICS a desempenhar um papel mais ativo na mediação e diplomacia para resolver as tensões. Isso poderia demonstrar a capacidade do bloco de lidar com desafios geopolíticos complexos e melhorar sua imagem global. Mas, por outro lado, se as tensões começarem a afetar gravemente a estabilidade política e econômica da Índia ou da China, os objetivos do BRICS poderiam ser desviados, conforme os países priorizassem a resolução desses problemas internos. É por essas e outras que os 750 trabalhadores do túnel sentem como se eles estivessem prestando um serviço à sua nação por estar aqui. Desde o chefe de cozinha que alimenta o acampamento todos os dias, faça chuva ou faça sol, até os escavadores. Mas será que esse conflito pode gerar uma guerra mundial? Ou algum rompimento do grupo dos BRICS? Isso é o que nós veremos futuramente. E você? Comente o que acha de tudo isso.